Só confirmar. Tá bem. Então, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube da Universidade Católica, recebendo, no início desse projeto de gestão nos tempos de pandemia, a prefeita municipal aqui de Pelotas, Paula Mascarenhas, que a gente já aproveita para agradecer pela disponibilidade no momento aí que nós sabemos que é um momento de bastante trabalho, bastante tensão, né, dentro da situação que nós hoje vivemos, não só em Pelotas, mas como no planeta inteiro. Mas é importante que a gente consiga um canal, e conseguimos, agradecemos já a disponibilidade da prefeita, mais uma vez, porque é muito importante para os nossos alunos, muito importante para a comunidade, a gente poder ouvir pessoas que possam falar para a gente sobre gestão, e pessoas que estão no front, né, estão na linha de frente, que podem nos auxiliar, nos dando exemplos bastante importantes, bastante consideráveis, e principalmente exemplos que estão próximos à nossa realidade. Tá? Então, acho que mesmo que não necessitando uma apresentação da prefeita, eu vou tomar a liberdade para dizer, né, que a prefeita é uma professora, né, então temos uma semelhança aí, uma professora universitária, né, com formação em letras, né, com doutorado na área, e que tem uma trajetória interessante na política, né, como assessora parlamentar, como vice-prefeita, né, do hoje governador Eduardo Leite, e que é a primeira prefeita, né, de Pelotas, prefeita de Pelotas, né? E prefeita, eu gostaria de começar essa nossa conversa lhe perguntando se mesmo com essa sua experiência que a senhora teve desde da assessoria parlamentar com o prefeito, então o deputado Bernardo Souza, ex-prefeito nosso aqui em Pelotas também, essa questão agora da senhora estar à frente do executivo municipal, mesmo a senhora sendo e tendo uma trajetória como vice-prefeita muito ativa, né, que acredito tenha lhe proporcionado também a votação extremamente considerável que a senhora teve na última eleição. Claro que nós sabíamos que existia uma aprovação muito grande do governo Eduardo Leite, mas mesmo assim a senhora teve um papel muito ativo nesse governo, nessa dupla, essa chapa com o atual governador. Em que momento a professora Paula se transformou numa gestora? Uma boa noite. Boa noite, professor Rafael. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre gestão pública e gestão pública em tempos de crise, né? É um aprendizado constante e vai ser muito bom poder trocar contigo, com os teus alunos, um pouco das impressões dessa experiência assim, profunda que todos nós estamos tendo, que eu, especialmente na frente do Executivo Municipal, tenho experimentado. Difícil responder em que momento a professora se tornou gestora, né? Na verdade, eu sou professora, eu gosto muito de ser professora, e eu costumo dizer que ser professora e ter me tornado política são coisas que dentro de mim estão no mesmo espaço, elas se reúnem no mesmo espaço. São formas de atuação no mundo que vêm da mesma disposição. Eu acho que são coisas muito próximas, na verdade. Eu comecei a minha vida política trabalhando na assessoria de um deputado estadual, um homem admirável, um grande político do Rio Grande do Sul, que foi o Bernardo Souza, 2 vezes prefeito de Pelotas, e aprendi muito com ele, aprendi a boa política, aprendi o quanto a política pode ser transformadora, né? Pode ser ética, né? Numa corrente, uma contracorrente ao que o Brasil tem vivido nos últimos anos, e isso me motivou muito, assim, isso me emocionou muito. Então, assim como eu também fui muito tocada pela carreira do magistério, pela experiência que eu tive como aluna, né, com tantos professores extraordinários que eu tive a sorte de encontrar pela vida, eu encontrei este político extraordinário também que me motivou para a política.
ele foi prefeito de Pelotas, no segundo mandato eu fui chefe de gabinete dele em 2005, infelizmente ele teve uma doença degenerativa, acabou tendo que abandonar a prefeitura. Eu também acabei saindo da política naquele momento, depois de ter trabalhado em torno de 7 anos com ele, tinha ficado licenciada nesse período da universidade, voltei para a universidade, acabei fazendo o meu doutorado nesse período, e depois voltei a convite do Eduardo, acabamos montando uma chapa, o Eduardo, que também iniciou na política naquele ano, em 2005, ele tinha sido candidato a vereador, fez uma extraordinária votação, mas não se elegeu, tinha 19 anos, começou atuando no governo do Bernardo, ali nos conhecemos, vimos desde o primeiro momento que tínhamos afinidade, mas depois nos afastamos, enfim, ele se tornou vereador, foi presidente da Câmara, e concorreu a prefeito, enfim, as contingências da vida, uma história um pouquinho mais longa, mas acho que não é o caso, não é o foco aqui, a gente acabou se reencontrando, fizemos aquela chapa que foi vitoriosa na eleição de 2012, e eu acompanhei o Eduardo a partir de 2013, então como vice-prefeita, aprendi muito com ele, um jovem, talentoso político, que de alguma forma segue a linha do Bernardo. Ele nasceu no governo Bernardo, o pai dele fazia parte daquele primeiro governo lá nos anos 80, e de alguma forma a gente, né, então, a gente se formou na mesma escola política, e tivemos uma grande afinidade, um trabalho muito bonito que ele fez em Pelotas, e eu acabei sendo a sua sucessora natural, tive a felicidade de me eleger prefeita da minha cidade natal, a primeira mulher na história, espero que a partir de agora outras mulheres, né, venham também ocupar esse espaço, porque eu acho que ele tem que ser compartilhado entre homens e mulheres, né, isso é importante, as visões de mundo, as experiências, né, pessoas não só de sexos diferentes, mas também de experiências de vida diferentes, isso sempre é muito, a diversidade acho que pode contribuir sempre muito com a política e com a gestão pública. Então, em que momento eu me tornei gestora? É difícil de dizer. O Eduardo sempre tinha uma frase que ele repetia muito: só sabe o que é ser prefeito quem o é. Eu fui uma vice-prefeita muito, realmente, como tu dissesse, muito atuante, porque o Eduardo me deu muito espaço, né, compartilhou muito comigo o espaço de gestão, eu aprendi muito naquele período, e assim como tinha aprendido naquele ano de 2005, como chefe de gabinete do Bernardo, mas acho que me tornei gestora quando senti sobre os meus ombros a responsabilidade, né, do que é ser prefeito. Então, a partir de 2017, é muito diferente, a gente está ao lado do gestor, a gente dá opinião, né, a gente avaliar situações em conjunto, mas é bem diferente quando a última palavra é a nossa, quando realmente a gente tem que tomar decisões, e a gente vai aprendendo com as experiências, né, eu sempre procurei ouvir muito, eu procuro, né, ouvir muito, não me fechar em mim mesmo, tem que cuidar, porque a gestão pública é muito solitária, na verdade, ela tem um momento muito solitário, assim, porque é tu ouves muita gente, mas depois a decisão cabe a ti. Mas eu procuro não me isolar muito, procuro me abrir, né, e aprender com as experiências de cada um que me cerca, e tentando sempre acertar mais, né, e errar menos, e poder ajudar a minha comunidade, ajudar a minha cidade a se tornar uma cidade melhor a cada dia. Muito bem. Perfeito. Eu acho que a senhora coloca uma questão aí ao final que para a gente que trabalha com gestão e para muita gente que está nos assistindo agora, que está estudando gestão, é bastante importante. A gestão pública, ela tem uma diferença, na minha opinião, fundamental com relação à gestão de empresas privadas, né? Gestão de empresas privadas, a gente tem como objetivo, claro, o lucro, e na gestão pública a gente tem como objetivo a prestação de serviço. Tá? E como a gente tem esse objetivo de prestação de serviço, e trazendo isso para uma realidade de Pelotas, onde nós temos mais de 350 mil habitantes, o que me parece como característica da sua gestão, que parece bastante interessante? Por mais que a gente tenha visto lá na própria eleição, na campanha eleitoral, alguns candidatos que na época diziam que tinham como objetivo profissionalizar as secretarias, né? Trabalhar só com meritocracia, enfim, era um discurso muito ligado a uma realidade que a gente nunca viu, né? E que eu, como cidadão e como curioso na área, sempre duvidei, posso dizer para a senhora nesse sentido. Mas
O que eu percebo com essa gestão que a gente tem visto aqui? É complicado trabalhar com essa ideia da meritocracia, até pode ser, né? Existem alguns interesses políticos, eu me lembro que a sua chapa na candidatura foi uma chapa constituída por muitos partidos, né? Então, existem muitos apoiadores, muita gente importante para essa situação ligada a compor um quadro, principalmente no primeiro escalão, né, que vai dar cara da gestão da prefeitura, mas eu percebo algumas pessoas ligadas a esse serviço privado, a essa iniciativa privada, que hoje compõem o seu governo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente percebe muita gente dizendo o seguinte, mas a meritocracia tinha que ser a seguinte, por exemplo, o secretário de trânsito precisa ser um engenheiro de trânsito, por aí vai. Eu, como trabalho com a área da gestão, eu penso um pouquinho diferente disso. Eu acho que precisa ser um gestor, que às vezes não tem a técnica necessária para ser conhecedor da matéria, mas que se for auxiliado por pessoas conhecedoras da matéria, e se ele for um bom gestor de pessoas, por exemplo, ele pode exercer uma liderança interessante e trazer bons resultados. Essa ideia de trabalhar um pouco mais próximo da iniciativa privada e da gente perceber algumas pessoas com características de liderança no seu secretariado é algo pensado por esse governo? Professor Rafael, eu fui questionada muitas vezes em muitas entrevistas sobre isso, e eu costumava dizer, sigo acreditando nisso e compartilho isso com os meus secretários. Realmente, a gestão pública ela tem as suas peculiaridades. Ela não pode ser comparada integralmente com a gestão privada, embora tenha similaridades, obviamente. Então, eu vou falar primeiro, na gestão privada, um técnico qualificado não significará necessariamente o melhor gestor, porque, como tu diz, o gestor tem que conhecer, não só conhecer tecnicamente o assunto sobre o qual ele vai atuar, mas tem que conhecer técnicas de gestão, entre elas, relacionamento, na administração de pessoas, liderança, enfim. Então, não necessariamente o técnico, mas no privado é isso que a gente precisa procurar, técnica e boa gestão. No político, no setor público, a política faz parte, nós não temos como... A política vem sendo muito criminalizada no Brasil, e não sem razão. Os maus exemplos estão aí, mas a verdade é que a gente tem uma visão muito negativa da política, quando ela em si, a política não é nada negativa, ao contrário, ela é transformadora, ela é extremamente positiva. Então, se feita com ética, né? Maus políticos existem, muitos assim, mas maus profissionais em todas as áreas nós encontramos. Então, o que eu acho que é a boa gestão pública? Ela é formada por um tripé, eu acredito nisso. Boa técnica, nós precisamos ter gente que entenda do assunto, não há a menor dúvida. Nós vamos tratar de trânsito, nós vamos tratar de meio ambiente, nós vamos tratar de educação, nós precisamos de gente que entenda desses temas. Mas só a técnica não é suficiente. Não é suficiente por várias razões, posso falar sobre elas. Então, precisamos ter também boa política no bom sentido, no sentido amplo do termo, bom relacionamento. Boa política internamente, boa política externamente, com relação aos outros poderes, poder legislativo, sobretudo, poder judiciário, com a boa política em relação à sociedade, aos meios de comunicação, e aí entra o terceiro tripé, comunicação, boa comunicação. O bom governo é aquele que consegue mesclar esses três elementos, a boa política, a boa técnica e a boa comunicação. Porque também não adianta, né, fazer um bom relacionamento com os setores, ter gente que entende dos assuntos que trata, mas não conseguir te comunicar com a sociedade. O governo vai ser fracassado. No país que a gente vive, no sistema político que a gente vive, e eu sou crítica desse sistema político, não tem como não se pensar em mesclar no governo pessoas técnicas com pessoas políticas. O ideal são aquelas pessoas que têm as duas características, né, têm um bom relacionamento político e são técnicos. Nem sempre se consegue isso, porque a verdade é que o poder executivo, ele tem muitas limitações, cada vez mais, inclusive, no mundo em que o poder ele está se dispersando, na verdade, né? Hoje,
Hoje, imaginar que um prefeito, seja quem for, mesmo o presidente da República, é alguém todo poderoso que decide o que quer, está errado. Não é verdade. Tem o Poder Judiciário, tem o Poder Legislativo, tem os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, e tem a imprensa e tem as redes sociais, que estão cada vez mais ativas. A população hoje tem poder, a população resolve, um grupo de pessoas resolve montar um movimento e ele se alastra pelo país. Isso pode acontecer, a gente já viu no mundo governos caírem a partir de movimentos que nasceram espontaneamente da sociedade nas redes sociais. Então, o poder, ele está muito disperso. Por isso mesmo, e aí a política se torna ainda mais importante. A gente precisa ter esse relacionamento. E eu falava do sistema brasileiro, o presidencialismo, chamado presidencialismo de coalizão. Na verdade, o Poder Executivo precisa ter relacionamento com o Poder Legislativo para poder aprovar. Né? Como é que a gente põe em curso um projeto de governo? Em muitos aspectos, a gente depende da aprovação de projetos de lei. Tem coisas que tu não consegue fazer se não tiver uma lei. E, para isso, precisa da aprovação na Câmara de Vereadores. E como é que se dá a relação na Câmara de Vereadores? Se dá, felizmente ou infelizmente, o pessoal pode interpretar como quiser, ela se dá pelos movimentos políticos. Eu defendo, né, a Paula Política defende que a gente deve aprovar projetos nos quais a gente acredita e não aprovar projetos nos quais a gente não acredita, independente da posição de partido. Agora, eu sei que tem alguns políticos que se movem assim. É do meu partido, eu voto em qualquer coisa. É do partido ao qual eu me oponho, por mais que eu ache o projeto meritório, não vai ter o meu voto. Tem muita gente que se move assim. O que força os governos a fazerem grupos políticos, a formarem grupos políticos, compartilhando espaços de governo com os partidos políticos. Todo mundo faz isso. A gente basta dar 2 exemplos. O Brasil está tão polarizado, eu acho muito triste essa polarização, acho que tem nos atrasado muito, mas vamos pensar, o governo Lula, o governo do PT, buscou apoio de setores com quem nunca na história tinha dialogado, mas buscou apoio para poder aprovar os seus projetos no Congresso Nacional. Apoio de partidos cujas ideologias eram rechaçadas pelo próprio PT. Agora o governo Bolsonaro, para quem não gosta do PT e gosta do Bolsonaro, bom, não preciso dizer nada, o Bolsonaro, que sempre criticou o Centrão, está se aliando ao Centrão, porque ficou isolado, precisa de apoio. Isso são os malefícios do nosso sistema político, desse presidencialismo de coalizão. Quem não se relacionar, a pessoa não adianta ter aquele romantismo de achar que vai chegar na prefeitura, ou no governo do Estado, ou em Brasília, no Palácio do Planalto, e vai bater na mesa e fazer o que quer. Se não se relacionar com o Poder Legislativo, não faz nada. Ao contrário, pode até ser derrubado. Então, essa é a parte ruim. Mas quando eu falo do tripé, boa política, boa técnica e boa comunicação, eu estou falando não necessariamente, quando eu falo em boa política, não necessariamente de da consequência desses malefícios do presidencialismo de coalizão. Política é relacionamento, e a gente precisa, um governo precisa se relacionar. O governo não pode ficar enclausurado, em si mesmo. Ele precisa conversar, ele precisa ouvir a sociedade, ele precisa ser penetrado pelo ritmo da sociedade, pelas visões diversas da sociedade, para tentar, inclusive, ser o catalisador de bons movimentos, de movimentos progressistas, assim, no sentido de que eu acho que o gestor público, ele tem que ser, acho que qualquer gestor nesse caso, até o privado, mas ele tem que ser um inspirador. O bom gestor é aquele que é líder, e o líder deve ser alguém que inspira, e que inspira pelo exemplo, que inspira pelo diálogo, que inspira não simplesmente pelas suas posições inarredáveis. Então, é isso, boa gestão pública, boa técnica, boa política e boa comunicação. Perfeito. Entrando um pouquinho agora na realidade, quando a gente montou esse evento, a ideia é trabalhar muito
à realidade, né? A gente acredita que projetar ou planejar o que vai ser o mercado, que vai ser a realidade pós-pandemia, é, no mínimo, difícil, né? Para não dizer, em alguns momentos, até irresponsável, porque a gente não sabe, né, até que ponto isso vai. Então, pensando na realidade agora, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo e usando um pouco essa sua resposta da pergunta anterior, a respeito do perfil do líder, do perfil que a senhora acredita que deva ser o correto para compor a sua gestão, nesse momento específico de pandemia, onde, logicamente, o governo precisa, e principalmente através do executivo desse governo, precisa priorizar a questão da saúde, né, a questão essa questão sanitária que hoje assola a todos e que precisa fazer com que qualquer planejamento que tenha sido construído seja, no mínimo, revisado, né, para não dizer quase completamente alterado. Como é que a prefeita Paula trabalha essa questão agora, já que a prefeitura não para? A pandemia existe, a pandemia necessita uma priorização, mas a prefeitura não para. A prefeita ainda tem uma característica maior no sentido de centralização, digamos assim, por mais que eu esteja focada numa questão de curto prazo e prioritária, que é a questão da pandemia, eu quero participar também das outras decisões, ou a prefeita é uma pessoa que tem uma tranquilidade maior em delegar e acredita que os seus secretários possam tomar a frente desses processos enquanto esse problema prioritário seja resolvido pelo mandatário do Executivo? Eu gosto de participar né, claro, tenho que participar das decisões do governo, gosto de estar bem informada sobre as ações das secretarias, mas, ao mesmo tempo, não me considero exatamente até o contrário, não me considero uma prefeita centralizadora. Eu acho que eu dou bastante espaço de liberdade para os secretários agirem, trazerem. A função do secretário é trazer soluções. É claro que, às vezes, eles trazem problemas, até porque, né, quando não consegue encontrar uma solução, obviamente, o problema tem que chegar ao gestor, mas a ideia é que eles tenham um espaço de liberdade para poder propor, dentro, claro, né, a gente tem uma bússola principal, que é o plano de governo aprovado pela população. Então, todos eles, ao assumirem, recebem aquele plano da sua área e sabem que ali estão as metas, né, que a gente quer alcançar. Mas dentro, e fazemos um planejamento, a gente tem todo um planejamento feito, que já foi submetido à Câmara de Vereadores, lá no primeiro ano de governo, que é o plano plurianual, onde estão ali, em cada um dos 4 anos, né, o que a gente vai fazer. Claro que essas coisas, às vezes, são alteradas. Por exemplo, agora, ninguém esperava que uma pandemia como essa, que, aliás, é algo inédito, né, para a nossa geração e para a maioria das gerações de gestores, mas ninguém poderia imaginar que isso ia acontecer. Obviamente que isso altera muita coisa, mas eu dou um espaço de liberdade para os secretários, mas, obviamente, gosto de saber o que está acontecendo, gosto de participar, né, das decisões, ouço o que eles trazem e a gente discute e chega a uma conclusão e encaminha os projetos, é mais ou menos assim. Obviamente que a pandemia, de março para cá, eu estou muito focada na questão da pandemia, porque ela tem exigido decisões quase que diárias, né? A gente está acompanhando os dados diariamente, semanalmente a gente tem o resultado também do Estado, né, em relação ao distanciamento controlado, a gente tem os números, a gente ouve também segmentos produtivos, segmentos sociais que estão com alguma dificuldade, né, que não estão podendo trabalhar, que, enfim, eu me reúno muitas vezes virtualmente com esses vários segmentos, ouço muita gente e tem que tomar decisões, né, a gente lança decretos quase que semanalmente, e estou acompanhando muito de perto as ações da saúde, na busca de um fortalecimento da nossa rede de saúde, sobretudo a rede hospitalar, para estar preparada para a demanda, se ela crescer, e também estou muito próxima das ações da assistência social, porque a vulnerabilidade, infelizmente, nesse momento, também está crescendo muito, muitas famílias, a gente mais do que triplicou, por exemplo, o número de famílias atendidas pelos centros de referência e assistência social, distribuição de cesta básica, então estou muito próxima disso, e também sempre muito próxima da área da segurança pública, que é um dos focos do meu governo, e que tem tido, nesse momento, também uma atuação importantíssima na fiscalização e, sobretudo, na orientação das pessoas, de como proceder, de como se protegerem,
nesse momento de pandemia. Então, eu estou muito focada nisso, mas agora mesmo acabei de concluir uma reunião de secretariado, que durou mais de 2 horas, em que eu dei a palavra para cada secretário expor o que está acontecendo, para que todo mundo conheça. A prefeitura não parou, as obras estão em curso, estavam programadas, foram licitadas, recursos, estavam, ou recursos de emendas, ou recursos de financiamentos, enfim, estavam programados para ser investidos na cidade, e a gente continua firmes nisso, porque a cidade precisa avançar. Então, é um pouco isso, assim, eu estou acompanhando, tenho relatos dos secretários semanalmente sobre o que está acontecendo em cada secretaria, mas focada basicamente agora na saúde, na assistência social, no combate à pandemia. Ótimo. Eu tenho acompanhado, acho que como grande parte da comunidade de Pelotas, os informes diários da prefeitura sobre a situação da pandemia aqui no município de Pelotas. E a gente percebe, obviamente, a senhora já colocou isso numa pergunta anterior, que essa questão ligada ao reflexo que a rede social dá, e esse reflexo é um reflexo automático, né? Então não tem nem tempo para pensar, conforme a gente se pronuncia, a gente já tem um retorno, e quando se trata da prefeita ou da prefeitura, obviamente que isso é mais rápido ainda. E a gente percebe que todos os comentários, sendo positivos ou negativos, existem dos dois lados, eles estão focados em 2 temas, né? A saúde e o tema da economia. E aí, obviamente, que entra toda a questão do comércio, do distanciamento, da forma como as normas são definidas para que as pessoas possam continuar trabalhando, enfim. É praticamente impossível a gente agradar a todos, né? Principalmente numa situação que nos limita em diversos sentidos. Como é que a senhora está tentando fazer nesse momento em que, como a senhora mesmo colocou agora, semanalmente se tem que reavaliar o que está sendo feito, e que daqui a pouco, numa situação de inverno mais rigoroso agora, a gente pode alcançar um pico dessa pandemia aqui no estado, que faça com que, por exemplo, o comércio novamente feche, né? Até porque a gente está vendo agora que, em situações que vêm ocorrendo, eu via, por exemplo, um jornalista colocar semana passada numa rede social dizendo que, quando Pelotas abriu o comércio, existiam 18 casos, ou 17 casos, agora são mais de 90 casos. A gente sabe que não é uma relação tão direta assim, né, no sentido de ser muito simples, né, até porque a situação da economia também pode levar a muitas situações negativas e até relacionadas à vida, né? Como é que a cidade tem, a gestão do município tem se portado, já que ela não pode ser tão estratégica, mas precisa ser mais operacional, ou seja, se trabalha de manhã para se avaliar se foi bem feito à tarde, no outro dia pode ser uma nova surpresa. É uma situação muito, muito precária, realmente. Eu digo sempre, a gente está no fio da navalha, caminhando no fio da navalha. Mas tudo indica, que nós temos acertado aí nas tomadas de decisão. Primeiro, que elas não são tomadas solitariamente por esta professora de francês, nem poderia. Eu tenho ouvido muita gente, nós criamos um comitê de crise, com a presença das universidades, dos hospitais, com a presença de infectologistas, de epidemiologistas e também de pessoas ligadas ao setor produtivo. Eu submeto as questões todas a esse comitê, e eu digo que a gente parece estar acertando por várias razões. Nós, primeiro, fechamos o comércio, suspendemos as aulas e tal, tivemos uma posição lá no início de inflexão, quer dizer, suspendemos tudo, e a sociedade pelotense aderiu, compreendeu, a gente fez um isolamento social bastante forte, até o dia 23, início do mês de abril, meados do mês de abril, eu percebi que a sociedade estava chegando num estressamento, que aquele isolamento social, as ruas vazias que a gente percebia no início, naquelas primeiras semanas, já não estavam mais vazias, as pessoas não estavam conseguindo, não estavam segurando mais a coisa de ficar em casa. E, ao mesmo tempo, o comércio, claro, muito pressionado, lojas fechadas, pessoas sendo demitidas, e nós sentimos, a decisão que eu tomei foi a de flexibilizar um pouco, ou seja, reabrir o comércio em um horário reduzido, com menos gente, com 40% do número de funcionários, e com todos os fluxos, processos de controle de fluxo e tudo mais, de prevenção,
E, ao mesmo tempo, associei a isso no decreto exigências, como o uso de máscara para entrar em qualquer estabelecimento, que não era, foi um dos primeiros municípios que exigiu para todos os estabelecimentos. E a gente percebeu, ou seja, a gente flexibilizou um pouco, mas chamou a sociedade à responsabilidade. E o que a gente percebeu a partir dali, do dia 23 de abril, é que as pessoas aderiram muito ao uso de máscara. E por tudo que dizem infectologistas, médicos, isso tem um efeito extremamente positivo. Então, Pelotas está numa situação relativamente, eu sempre digo relativamente, porque não dá para a gente relaxar, mas relativamente confortável, no sentido de que estamos entre os 3 únicos municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes que não tiveram óbitos ainda. Além disso, nós temos um mapa que mostra a nossa linha, né, a linha que mostra a disponibilidade de leitos hospitalares e de leitos de UTI, e um comparativo com o número de hospitalizações. E estão muito distantes, ou seja, nós temos pouca hospitalização. Se não me engano, me confirmem aí, são 4 pessoas hoje? Hoje nós temos 4 pessoas hospitalizadas em Pelotas, 4. Temos 93 casos confirmados e 4 pessoas apenas hospitalizadas, ou seja, temos leitos hospitalares sobrando e vamos contratar mais leitos hospitalares, vamos praticamente dobrar do número que temos hoje. Então, porque o grande desafio dos gestores é que o sistema de saúde possa responder às demandas. O que a gente tem visto mundo afora, em algumas regiões brasileiras, é o desespero de pessoas que precisam da hospitalização, que precisam de um respirador e que não tem, porque os hospitais estão lotados. Então, esse é o desafio. Nós aqui estamos, em relação a isso, estamos vivendo uma situação bem mais confortável. Ao mesmo tempo, as pessoas dizem, nós tínhamos 18 ou 20 casos lá atrás, antes do comércio, e agora temos 93. Mas é muito simplista ligar isso à abertura do comércio, porque a gente está acompanhando, pelas pesquisas que a UFPEL vem desenvolvendo no Estado e no país, nós estamos acompanhando a evolução da pandemia em Pelotas, nas quatro etapas da pesquisa, em que foram testadas 500 pessoas, nós tivemos um caso confirmado. E ele vem se mantendo, sempre um caso, ou seja, nós estamos seguindo a mesma média. Ao mesmo tempo, lá atrás, quando na primeira fase, ou na segunda da pesquisa, não me lembro bem, que a pesquisa da UFPEL apontou que a cada confirmado no Rio Grande do Sul teria 12 pessoas infectadas para cada caso confirmado, nós tínhamos em torno de 20 e poucos naquele momento, que dava em torno de 270, 280, nessa média de pessoas que poderiam estar infectadas na cidade. Já na 4ª etapa, nós estávamos com 70 e poucos, agora há pouco, só que o índice para os infectados a cada caso confirmado passou a ser de 3. Então, nós multiplicamos isso e ficamos de novo na casa dos 200, mas em vez de 270, em torno de 220. Ou seja, até baixou um pouquinho. Ou seja, esse dado também mostra que nós estamos mantendo a mesma média. Agora, por que nós temos 93, saímos dos 50, realmente, até os 50 nós somos lentamente, e do número 50 para o 90, o salto foi muito mais rápido? Por várias razões. Uma delas é que mais pessoas estão sendo testadas. O próprio protocolo do Estado mudou e admite que se faça testes pelo SUS em mais pessoas, em mais segmentos profissionais, e agora até em qualquer caso de síndrome gripal, desde que haja teste suficiente. Mas muito mais gente está se testando. Outra coisa, antes nós dependíamos todos do laboratório do Estado, do LACEN. Agora, vários laboratórios privados foram credenciados. Então, pessoas estão indo, pagando, estão fazendo o teste e, obviamente, os casos positivos estão aparecendo. Muitos desses testes são testes, não são PCR, que é o teste que mostra o vírus na pessoa, são aqueles testes rápidos que mostram o anticorpo, ou seja, mostram que a pessoa teve contato com o vírus, mas que já se curou. Então, muitas dessas pessoas que hoje estão entrando no número de casos confirmados podem ter tido o coronavírus lá em março, lá em abril, mas entram na contagem agora, porque efetivamente agora é que saiu o resultado do teste rápido. Então, só para acalmar as pessoas no sentido de que não estamos tendo uma disparada,
Até porque, se tivéssemos uma disparada, o nível de hospitalização acompanharia isso também. E nós temos, repetindo hoje, 4 pessoas hospitalizadas em Pelotas por conta do Covid-19. Então, com isso eu quero dizer o que? Tá tudo bem, vamos relaxar e voltar à vida normal? Absolutamente não. Nós continuamos tendo muita precaução, temos que ter cuidado, temos que fazer o isolamento social, e Pelotas é uma das cidades que mais faz isolamento social pela medição do governo do estado. Nós estamos sempre entre as 3 primeiras cidades de maior isolamento social. Devemos permanecer assim, porque esses resultados não são fruto só das decisões do governo, são fruto também da adesão da sociedade, da compreensão do trabalho dos hospitais, do trabalho das universidades, enfim, é um trabalho coletivo que vem dando bons resultados e a gente espera que assim continue. Eu acho que tem uma questão importante, né, prefeita? A gente tem visto a questão fundamental da importância de Pelotas nesse quadro até nacional, né? A senhora refere à questão da pesquisa da Universidade Federal e dessa atuação do reitor Pedro no comando dessa pesquisa, como uma referência hoje dentro do país, e, se não me engano, se não é a maior pesquisa do mundo nesse sentido, é uma das maiores, né? E a gente vê esse lado ciência, né, que acho que é tão necessário para esse momento, mas, ao mesmo tempo, a gente, obviamente, que vou ser, não estou repetitivo aqui, como a gente trabalha com gestão, a gente compreende, digamos assim, alguém que está na frente do executivo e que precisa analisar a questão da ciência tão importante no momento, mas, em paralelo, precisa analisar a questão econômica, porque a questão econômica também está batendo na porta da prefeitura, né? Acho que uma das ferramentas que pode nos ajudar a entender um pouco, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, é a questão do próprio orçamento da prefeitura, né? Que é uma ferramenta de gestão que muitas das pessoas que acompanham, inclusive os cidadãos que acompanham a divulgação desse orçamento para um próximo ano, e até no sentido de cobrar da própria Câmara, para estar mais atenta e tal, o que mudou, né? Claro que não precisa ser nos mínimos detalhes, mas o que mudou nesse planejamento que tinha sido feito do orçamento para quando Pelotas entra numa guerra contra o coronavírus? Os impactos são sempre muito grandes, né? Tem sido muito grandes em todos os entes e nos municípios não é diferente, porque nós temos, por um lado, o orçamento, como vocês sabem, é uma peça de planejamento, né? A gente planeja o orçamento do ano seguinte, fazendo uma previsão, que a gente tem que tentar que seja o mais correta possível, de receitas, né, o que vai entrar nos cofres públicos, e aí a gente organiza as despesas daí decorrentes, enfim, usando, né, tentando manter o equilíbrio, que nem sempre é fácil, porque as despesas crescem cada vez mais, tem muitas despesas que não dependem do gestor, né, enfim, são definidas pelo judiciário, por exemplo, como a questão dos precatórios, enfim, dívidas, mas a gente tem que tentar adequar as despesas a isso. No momento de pandemia, vem a pandemia e bagunça esse negócio todo, porque não dá para dizer, o orçamento não tinha previsão, eu preciso comprar respirador, eu não posso esperar ter alguém batendo na porta precisando, né, para ir atrás do respirador. Então, nós tivemos despesas que não estavam previstas, muito altas, e, por outro lado, as receitas estão caindo, porque, claro, as pessoas estão perdendo receita, a crise atinge a todo mundo, tem gente que ficou desempregado, tem empresa, né, que perdeu, diminuiu também a receita, e muitas das soluções que as pessoas encontram é deixar de pagar os impostos, a gente compreende. Primeira coisa, botar o prato de comida na mesa para a família. A primeira coisa, pagar a folha de pagamento nas empresas. Os tributos vão ficando para depois, então a gente tem perdido receita, todos os entes, o Estado, a União. A previsão do nosso secretário da Fazenda é de que a gente perca em torno de 30% até o final do ano. Agora, o presidente sancionou essa lei aprovada pelo Congresso Nacional de ajuda, né, aos municípios e aos estados, que vai ser muito bem-vinda, porque vai, né, nos garantir que a gente continue mantendo os serviços públicos minimamente diante dessa crise tão grande. Mas nós fomos aqui, buscamos alternativas.
nós tivemos o apoio, a compreensão dos gestores de alguns fundos municipais, Fundo do Meio Ambiente, o FUSEM, que é o Fundo de organização da cidade, enfim, um fundo que é investido em projetos para melhorar a situação, a questão urbana na cidade. Eles disponibilizaram, nós usamos esses fundos para compra de equipamentos médicos. A Câmara de Vereadores também fazia um fundo para aquisição de uma nova sede do Poder Legislativo, também nos disponibilizou, usamos uma parte desses recursos também para adquirir equipamentos, basicamente respiradores, e não tirar, digamos assim, do caixa, né, da prefeitura. O Ministério da Saúde também disponibilizou um recurso a maior para utilização no combate ao coronavírus, porque nós somos aqui gestão plena, né, ou seja, o município controla todos, desde a atenção básica até a alta complexidade, tudo é gerido por nós. Então, a gente também pôde manter, por exemplo, a regularidade dos pagamentos dos hospitais, independentemente da produção, porque a produção, ou seja, o atendimento à saúde caiu em todos os hospitais no país, até porque durante um tempo a gente suspendeu os procedimentos eletivos, que são as cirurgias eletivas, que são aqueles que não são de urgência e emergência, são aquelas cirurgias que se marca, que não, a pessoa não está correndo risco de vida, aquilo foi suspenso, então os hospitais perderam produção e normalmente perderiam recurso também, o recurso do SUS, porque a gente paga mediante a produção, mas a gente manteve o pagamento dos hospitais para que eles também tenham minimamente uma saúde financeira, né, para enfrentar esse momento. Enfim, são várias ações que dizem respeito à situação financeira, né, e ao orçamento, que a gente precisa fazer nesse momento para manter, a ideia é manter a prefeitura em dia, ou seja, os serviços públicos funcionando. Claro que a gente teve, naturalmente, muita redução de despesa também, porque o ritmo da prefeitura também, ele se acalmou, ele se tornou mais lento, a gente também está gastando mais e vai buscando um equilíbrio aí para poder vencer esse ano, mantendo salários em dia, pagamento de fornecedores, mas sempre dependendo muito do que vai acontecer e também dependendo da União, porque a gente sabe que no sistema brasileiro de compartilhamento tributário, a União é quem fica com o bolo maior, com a fatia maior do bolo. Não, o município fica com uma fatiazinha minúscula e fica dependendo muito desse apoio. Eu sou uma crítica desse sistema, acho que tinha que inverter isso e o Brasil seria outro, mas isso não é assunto para esse momento, né, que a gente está vivendo o drama de uma pandemia. Prefeita, no final da resposta, a questão da estrutura da pandemia, da prefeitura hoje em dia, essa questão que veio da pandemia, que obrigou, digamos assim, muitos servidores a prestarem um serviço através de home office, alguns deles, né, pelo menos por um tempo, fez o executivo repensar, por exemplo, o tamanho desse recurso humano, no sentido do espaço físico, né, e da estrutura atual da prefeitura, para se repensar ou se pensar numa possibilidade nova de terceirizados ou de pessoas que trabalhem, mas não usando a estrutura física da prefeitura? Olha, essa pergunta é muito boa, muito inteligente, Rafael. Eu não tenho dúvida de que nós vamos sair todos muito diferentes dessa pandemia. Acho que a humanidade vai sair diferente e eu sou uma otimista, acho que vai sair melhor. Eu tenho expectativa de que a gente saia, de que a gente saiba fazer a leitura correta, né? Acho que nós estamos estabelecendo mais pontes entre as pessoas, apesar do distanciamento, estamos tendo mais compaixão, estamos, enfim, valorizando o que é mais essencial, estamos compreendendo a nossa igualdade básica de uma forma muito mais clara, porque a pandemia trata todos iguais, não importa a nacionalidade, não importa a conta bancária, a religião, né? Todo mundo ninguém está imune a esse vírus, e isso nos coloca numa situação de maior igualdade, mostrando a verdade, né, desse valor tão importante. Então, eu acho que a gente tende a sair melhor como humanidade. E falando de gestão pública, também deve haver uma transformação. Certamente, esse momento está nos mostrando muita coisa, está revelando muita coisa. Como a burocracia pode ser desnecessária, como ela pode ser ultrapassada, vencida, né, como a gente pode simplificar os processos, como a gente precisa realmente de menos gente, de menos espaço físico,
como tudo pode ser mais simples no serviço público, e acho que as empresas devem estar passando por essa experiência também. Todo mundo, acho que está vivendo essa experiência na família, nas relações sociais, enfim. Então, eu acho agora o que a gente precisa, e esse é o meu último recado para os meus secretários na reunião, o que a gente precisa é tirar as lições corretas, né? É rever os processos, é ver o que né, nós somos forçados a mudar os processos na prefeitura, e quais processos melhoraram com essa mudança forçada, né, para a gente tentar tirar boas lições disso, lições que perdurem e que deem bons frutos para o futuro. Até porque a gente sabe que esse pós-pandemia não vai ser um retorno ao que era antes, né? Mas vai ser um novo normal do que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que sim, acho que não seremos mais os mesmos, as relações vão ser diferentes, enfim, a vida vai ser muito diferente. E o novo normal, pode ser uma boa definição. Prefeito, eu vou colocar aqui no vídeo o professor Luiz Peixoto, que é nosso professor aqui no curso, que ele tem uma questão para a senhora. Perfeito. Prefeita Paula, boa noite. Primeiramente, obrigado por aceitar esse convite, né? Muito importante para a comunidade acadêmica e para a comunidade pelotense, né? Essas conversas que a gente tem, né? Gostaria de parabenizar a senhora pela postura, seriedade e firmeza que a senhora vem tratando a gestão e num período que, como nós conversamos nos bastidores, né? Não é fácil ser Paula Mascarenhas nesse momento, né? E aí, prefeita, a senhora, como gaúcha, né? Como nós também, a gente conhece um pouco da tradição. E antigamente, cada vez que um filho herdava um campo de um pai, de um avô, né? O pai, um padrinho, o avô dava de presente para ele um osso da sorte, um mango, né? Se dizia que a gestão ou se dava pela sorte ou se dava pela força, né, prefeito? Então, um bom gestor deveria contar com a sorte e às vezes com a força. E aí a gente tratou bastante no começo dessa live, a senhora falou bastante sobre a questão da liderança, né, prefeito? Muitas vezes o líder tem que ser, né, democrático, tem que ouvir, e aí talvez contar com a sorte de bons conselhos, né? Mas outras tantas vezes a força também é necessária, e a gente chama a força de convicção hoje, né, prefeita? E se a senhora fosse fazer um balanço do seu governo até agora, e nesse momento turbulento, assim, a prefeita Paula Mascarenhas, ela foi mais convicção, ela foi mais ouvidos, ouviu mais, ou ela foi mais convicta? Um exemplo, assim, prefeito, de quanto a convicção foi importante, né, nesse momento, um exemplo de quando o ouvir, o saber ouvir e filtrar e ponderar foi importante também, né? Eu acho que em gestão é muito importante isso, os gestores sentem muita dificuldade muitas vezes nisso, né? Quando saber ouvir, quando é necessidade, e os próprios liderados, eles precisam muitas vezes de um líder que mostre o caminho, e muitas vezes esse mostrar o caminho tem que ser, muitas vezes, pela convicção também. Então, se fosse fazer um balanço, prefeita, quanto foi de convicção, quanto foi de apoio e conselhos aí, e um exemplo prático, assim, para quem nos assiste agora. Obrigado. Puxa, eu que agradeço pela pergunta, professor Luiz, mas não é fácil de responder, não sei se eu vou saber responder. Quando a gente entra na verdade, eu acho que quando a gente é mais jovem, quanto mais jovem, mais convicção eu acho que a gente tem, né? E na política também, quando a gente entra na política, a gente tem muita convicção, o que não é ruim, eu acho que quem entra na política por amor, por paixão, por idealismo, entra com as convicções, né? E eu acho que a gestão pública, ela vai te trazendo experiências que vão diluindo, assim, não é tirando as convicções, eu acho que algumas convicções profundas eu tenho, né, desde sempre, não mudaram e espero que nunca mudem, como, por exemplo, a crença na democracia. Valores, são mais do que convicções, são valores, né, fundamentais. Mas eu acho que mudar de opinião não é feio em nenhuma hipótese e nem na gestão pública, né? Saber ouvir e mudar de opinião. Ter tido uma experiência anterior, mais de bastidores lá atrás, como assessora do Bernardo, como chefe de gabinete do prefeito, e ter acompanhado um líder muito talentoso, que tem um talento natural, que é muito inteligente, que foi se preparando como Eduardo, isso me
me fez aprender muita coisa, assim, eu me dei conta de que a gente, digamos, convicção em excesso às vezes faz mal. A gente aprendeu no governo do Eduardo, sofrendo bastante, e no meu também, eu sofri bastante. A gente vai aprendendo que, às vezes, né, o que parece, às vezes o caminho mais curto não é o melhor. A gente quer chegar no mesmo lugar, mas muitas vezes tem que fazer um caminho mais tortuoso, de mais dificuldade, vai ter que ouvir mais, vai ter que debater mais, vai ter que se expor mais, mas aquele caminho vai ter um resultado mais, digamos assim, mais sólido, mais consistente do que atropelar, e a gente fez um pouco isso por vontade de fazer, atropelou algumas coisas, não deu certo. Então, acho que a experiência vai mostrando, né, e vai tirando algumas convicções, ou mostrando que, né, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho a convicção de lado e ouvir, realmente se abrir para o outro, se abrir para o novo, e botar na balança algumas coisas, né, eu acho que isso é enriquecedor. Agora, aqui, nessa experiência, eu não sei bem, eu acho que é importante, sim, um gestor ter convicção, ter segurança, pelo menos, né, passar segurança. Eu tenho procurado passar segurança. Por exemplo, na questão ali da abertura do comércio, lá no dia 23, eu tive que tomar uma decisão, foi um pouco uma decisão solitária aquela. Quando eu levei para o comitê de crise, mas eu já levei dizendo que eu tinha tomado essa decisão, até porque o comitê de crise é um comitê que eu formei. Eu poderia não ter formado, não tem nenhum lugar que diz que tem que ter um comitê de crise. E quem são as pessoas que compõem esse comitê? Eu escolhi um comitê, eu escolhi um grupo de pessoas que eu achava que iam poder me auxiliar na tomada de decisão. Então, eu ouço essas pessoas, eu ouço as suas ponderações, nem sempre concordo, mas eu procuro, acho, na maior parte do tempo, eu, inclusive, mudei de opinião, fui convencida por eles, mas naquela experiência eu sabia que provavelmente a gente não, a decisão seria outra se eu, então eu tomei uma decisão, eu achei que era o momento de fazer alguma flexibilização. Correndo risco, claro, isso não foi tranquilo para mim. Mas o pessoal diz, pressão daqui. Não, pressão eu tinha e sigo tendo de todos os lados, de todos os segmentos. O que eu estava sentindo perfeitamente naquele momento era um estressamento das relações na sociedade. As pessoas descumprindo as regras, saindo para a rua, lojistas inconformados, pessoas mais agressivas. Eu estava sentindo que era um momento de tomar uma atitude. E achei que essa atitude era melhor, desde que ela viesse acompanhada de outras. Flexibiliza por um lado e enrijece por outro. Foi um momento em que eu, digamos, tomei uma decisão mais forte, mais solitária, de mais convicção no sentido de que eu decidi que faria isso, não necessariamente de ter certeza de que ia dar certo, né? Obviamente que eu li números, li dados, li um estudo sobre a questão do aumento da curva, que não adianta a gente estressar demais, porque a curva depois dispara em algum momento, e aí só está prorrogando. Então, eu me informei e tomei uma decisão, e acho que estou aliviada agora, passado mais de 2 meses, aliás, 1 mês e meio, acho que a decisão foi correta, ela não causou nenhum problema, né, e acho que, ao mesmo tempo, Pelotas segue num ritmo positivo, as pessoas aderiram mais, quer dizer, a gente conseguiu equilibrar aquele estressamento na sociedade, e, enfim, estamos caminhando. Então, é um pouco isso. Agora, em muitos momentos, eu estou procurando ouvir todo mundo, né, e em alguns momentos já mudei de opinião, me dei conta que estava errada, e ainda mais num momento como esse, em que vidas estão em jogo, né? Eu acho que o valor supremo tem que ser esse, mas claro que a gente tem que olhar para o entorno, né, perceber que nós vamos reconstruir a partir daqui. Então, as decisões, eu acho que a palavra, que aliás vale para a vida da gente em qualquer situação, é bom senso. Bom senso, né? Tentar equilibrar as coisas e tomar as melhores decisões.
Perfeito, Não perfeito. sei se respondi, não é muito fácil. Isso, perfeito. Então, esse seria o conselho da gestora Paula Mascarenhas para os futuros gestores que a universidade está formando. Perfeita. Bom senso seria o maior conselho que a senhora, como gestora, poderia dar a futuros gestores? Acho que sim. Bom senso, equilíbrio, serenidade, tudo isso advém do bom senso, né? Tentar ouvir as pessoas, não achar que é o dono da verdade, mas também buscar ter convicção, né? Se informar, estudar, ser aberto ao novo. Isso, vários conselhos que eu tenho para, né, coisas que eu acho que são valores, e que nem sempre é fácil, né? Não sei, nem sempre é fácil, mas manter bom relacionamento, eu acho que isso, eu fico meio impressionada, assim como o Brasil está vivendo esse momento de tanto ódio, de tanta polarização, as relações entre as pessoas estão estressadas em muitos aspectos, né? E isso é tão nocivo, eu acho que vai contra o bom senso também. Eu acho que sim, acho que já o Voltaire, que foi um filósofo que eu admiro, eu sou da cultura francesa, não sou professora de literatura francesa, e ele era o filósofo, até antes dele, o Montaigne, lá no século XVI, o Renascimento, Montaigne, que foi o prefeito da Sociedade de Bordeaux, na França, ele era alguém que defendia isso, né? Bom senso, bom senso. Eu acho que de todos os valores, talvez seja o mais importante para um gestor. Bom, agradeço, Luísa, a participação, deixar o Luiz por aqui também, né, Luiz? Prefeito, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, né? A gente tinha programado aí para 1 hora, mas dá tempo da gente fazer o último questionamento, e eu gostaria de saber da senhora o seguinte: a gente sabe do seu bom entrosamento com o governador do estado, né, que foi seu companheiro aqui na prefeitura, e que vem fazendo um trabalho que está sendo reconhecido até fora do país, né? Não só pelos resultados do que hoje é a pandemia no Rio Grande do Sul, em comparação a outros estados, mas também pelos métodos de isolamento que ele vem trabalhando. Tá? E o governador Eduardo Leite sempre teve como definição política que ele não trabalharia com reeleição. Tá? Apesar do entrosamento de vocês, e sabendo que a senhora, além da primeira prefeita de Pelotas, é hoje a primeira prefeita, ou qualquer outro prefeito que está participando de um comando de executivo frente a uma pandemia mundial, a gente não pode nem dizer assim, bom, a Paula na prefeitura deixou de viver isso, deixou de viver aquilo. Não, parece que a senhora está vivendo tudo nesse seu mandato, né? Paula Mascarenhas é candidata à reeleição em Pelotas? Sim, em princípio, sim. O Eduardo é um dos maiores incentivadores, aliás, da minha candidatura à reeleição. Assim, deixa eu dizer para vocês, eu não sou simpática à ideia de reeleição, não sou, não. A minha ideia não era ser candidata à reeleição lá atrás, mas o problema todo é que a gente precisa. Eu acredito muito no projeto que a gente vem desenvolvendo em Pelotas, né? Isso vem, na verdade, desde 2005, quando o Bernardo se elegeu, começou a se formar um grupo político e vem sendo colocado em curso um projeto que vem, claro, tendo alterações, mas que é um projeto que tem uma visão de futuro para Pelotas, né, de desenvolvimento, de organização da cidade, de investimento em infraestrutura, de um olhar também social. É um projeto que ele vem sendo alterado, até porque ele vem sendo conduzido por pessoas, por políticos, gestores diferentes também. É um grupo político que vem sabendo se renovar. Eu acho que a renovação em política e gestão pública é um valor muito, muito forte, muito importante. Por isso eu pensava em não concorrer à reeleição. No entanto, mais do que a minha simpatia ou não por reeleição, mais importante do que isso é o projeto. Na verdade, a gente não vê no nosso grupo hoje uma pessoa, assim como o Eduardo, eu e o Eduardo formamos enfim, uma dupla muito afinada, ele me deu muito espaço, enfim, eu acabei, e ele decidiu não concorrer à reeleição, eu acabei me tornando uma sucessora natural.
eu tenho a maior afinidade, maior carinho e respeito e admiração pelo meu vice-prefeito, que é um amigo meu, Midemar, extremamente leal, mas ele não, ele foi legislador 20 anos, foi um excelente vice-prefeito, desejo para qualquer um, mas ele não teve esse perfil, enfim, cada um tem o seu perfil. E além dele, outras pessoas de outros partidos não se formou, a verdade é essa, um sucessor natural. E o que a gente percebeu é que se eu não concorresse à reeleição, muito provavelmente esse grupo político acabaria se desconstituindo, e isso poderia ser muito ruim para a continuidade desse projeto. Uma continuidade que a gente quer que seja renovada a cada momento, né? Mas é essa visão na qual a gente acredita. Eu faço política por acreditar em valores e em projetos, né? Então, a ideia dessa Pelotas que a gente vem construindo, que acho que tem muitos problemas, não há a menor dúvida, acho que cada um tem o seu papel histórico, né? A gente vem fazendo, né, cada um botando o seu tijolinho nessa grande construção, mas, enfim, a ideia do projeto acabou sendo mais forte do que a minha não simpatia pela reeleição. Então, a ideia é que eu concorra à reeleição, assim, unindo esse grupo de partidos, mas, sobretudo, nesse programa de governo para Pelotas, que é uma continuidade, mas sempre com renovação. Eu já tenho que pensar, o que me motiva, quando eu penso nas políticas públicas novas que a gente pode implementar, isso me motiva muito. Mas eu continuo achando que a renovação é um valor, né? A gente vai precisar constituir novas lideranças aí, para levar adiante isso sempre com outro perfil, com pessoas diferentes, como eu disse lá no início, né? Que bom que uma mulher finalmente está administrando Pelotas, que venham outras, que de vez em quando seja um homem, de vez em quando seja uma mulher professora universitária, um homem da iniciativa privada, do setor produtivo, alguém mais das camadas populares, de uma visão de trabalho social, sei lá. Eu acho que essa diversidade de perfis é que pode ser benéfica para a cidade, até porque Pelotas é uma cidade extremamente diversa, né? Então, isso é muito enriquecedor. Enfim, fiz uma resposta complexa para dizer que sim, mas é importante para mim explicar. É certo. Prefeita, em nome da universidade, em meu nome, em nome do curso de administração, dos cursos de gestão da universidade, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que se há um momento com a agenda cheia, é esse momento, né? É numa segunda-feira, mas a gente sabe que em momento de pandemia nem tem mais segunda-feira, né? Domingo, segunda, é tudo a mesma coisa. Mas agradecer a sua disponibilidade e deixar claro aqui para todos que estão nos assistindo, que a gente agradece também a participação de todos, do seu pronto aceite, né? Nós convidamos e entramos com a assessoria para a senhora dar início a esse projeto de gestão em tempos de pandemia que a gente está fazendo aqui nesse formato remoto para todos os nossos alunos. Então, agradecer muito a sua participação, agradecer muito a sua contribuição, né, que para nós é muito, muito grata, em nome do curso, em nome da universidade. Eu pude perceber aqui nos comentários que o reitor também estava assistindo aqui no início, que ele mandando um abraço aqui. Então, espero que todos tenham gostado. Eu acho que nós aqui do curso estamos plenamente satisfeitos com a sua contribuição, né, e lhe agradecemos muito por essa disponibilidade. Eu que agradeço, professor Rafael, professor Luiz, um abraço ao reitor Bachettini, gosto muito dele, admiro muito o trabalho dele também. Um abraço aí aos alunos, eu não vejo ninguém, por isso não falei no reitor, só estou enxergando quem falou comigo, os dois professores. Um abraço aos alunos todos, à comunidade acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, grande parceira do desenvolvimento de Pelotas, uma universidade inserida na comunidade, tenho grande admiração, que agora está fazendo um excelente trabalho também com o HU aí na linha de frente, na rede de saúde, aí enfrentando esse momento tão difícil. Agradeço a oportunidade, muito bacana o projeto de vocês, muito bom poder conversar, expor um pouquinho, né, do que a gente vive aqui, até porque eu acho que um grande valor, valor sempre também na gestão pública, mas nesse momento, mais do que nunca, é a transparência. A gente deixar as pessoas bem informadas do que está acontecendo, porque são coisas muito graves, né, que estão em jogo. Então, e tem o momento é propício também, o momento dramático é propício para as fake news, né, para esse terrorismo
virtual, então a gente manter as pessoas bem informadas, com transparência, é fundamental, para manter a serenidade, né, e manter os passos firmes aí no caminho da superação, que eu espero que seja breve, e da sequência aí no nosso desenvolvimento local. Obrigada, um grande abraço a vocês. Obrigado, prefeita. Grande abraço a todos. A gente dá por encerrado, então, a nossa live de hoje, e a partir de amanhã, a divulgação da próxima live, na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos.